Já aconteceu com você de fazer tudo certo para cuidar do açúcar no sangue? Ainda assim, os valores continuarem altos? Você come menos doce, bebe água, caminha um pouco mais, até segue as orientações médicas, e mesmo assim, o açúcar continua rebelde, difícil de controlar, como se algo estivesse sabotando seus esforços em silêncio. Sou o Dr. Luiz Luna, geriatra, e deixe-me dizer algo importante desde o início. Na grande maioria dos adultos maiores, o problema não é apenas o açúcar que aparece nos exames, mas os ingredientes que são consumidos diariamente sem suspeita. Aqueles que parecem inofensivos, saudáveis ou normais, mas que alteram a glicose pouco a pouco, todos os dias. E aqui está o erro mais comum que vejo no consultório. Muitas pessoas pensam que apenas o açúcar branco, os doces ou as sobremesas elevam a glicose. Mas a realidade é muito mais desconfortável. Existem ingredientes que não têm sabor doce, não parecem perigosos, inclusive são vendidos como opções saudáveis. Ainda assim, elevam o açúcar no sangue de forma constante. Segundo dados observados em população acima de 60 anos, mais de 50% das pessoas com açúcar elevado não identificam corretamente quais alimentos estão contribuindo para o problema. Não porque não queiram se cuidar, mas porque ninguém explicou com clareza. Hoje vou mostrar 5 ingredientes muito comuns que muitas pessoas consomem todos os dias e que podem estar fazendo com que seu açúcar seja difícil de controlar, mesmo que você acredite que se alimenta de forma saudável. Fique comigo até o final, porque você não apenas vai identificar esses ingredientes, mas também entender por que eles afetam a glicose, como atuam dentro do seu corpo e quais mudanças simples pode fazer para se proteger sem sofrimento nem restrições absurdas. Vamos direto à contagem regressiva, porque às vezes melhorar a saúde não começa adicionando coisas novas, mas retirando aquilo que nunca deveria estar ali. Ingrediente número 5. Pão integral industrial. Este costuma ser um dos maiores enganos nutricionais, especialmente entre adultos maiores. Muitas pessoas chegam ao consultório e dizem: Doutor, eu já não como pão branco, só como pão integral. E dizem isso com tranquilidade, com confiança. Mas aqui vem a verdade desconfortável. A grande maioria do pão integral vendido de forma industrial não é verdadeiramente integral. Geralmente é feito com farinha refinada a qual se adiciona farelo depois, para dar cor escura e aparência saudável. O problema é que esse tipo de pão se comporta no seu corpo quase da mesma forma que o pão branco. Quando você o consome, ele é digerido rapidamente, transforma-se em glicose em poucos minutos e provoca um aumento brusco do açúcar no sangue. Em um adulto jovem, o corpo pode compensar esse pico. Mas depois dos 60 anos, essa subida rápida costuma permanecer circulando por mais tempo, danificando vasos sanguíneos, nervos e órgãos de forma silenciosa. Já vi muitos casos de pessoas que tomam café da manhã com pão integral todos os dias e não entendem por que acordam com a glicose alta, mesmo sem terem comido doces. E há algo mais. O pão integral industrial costuma conter açúcares ocultos, xaropes, óleos refinados e conservantes que pioram a resistência à insulina quando consumidos diariamente. Isso significa que você nunca pode comer pão. Não. Mas significa que o pão integral industrial consumido todos os dias pode ser uma sabotagem constante para o seu açúcar. Aqui vai uma pista clara. Se o pão dura semanas sem estragar, não é um pão que seu metabolismo agradece. E se esse ingrediente te surpreendeu, espere pelo próximo, porque o número 4 costuma estar presente em quase todas as cozinhas, inclusive entre pessoas que acreditam ter uma alimentação exemplar. Ingrediente número 4. Óleos vegetais refinados. Este ingrediente não eleva o açúcar de forma imediata como o pão. E justamente por isso é tão perigoso. Falo de óleos como soja, milho, girassol e canola refinados, usados diariamente para cozinhar, fritar ou refogar. Esses óleos não têm sabor doce, não parecem perigosos, mas geram inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação tem efeito direto sobre o açúcar no sangue. Quando o corpo está inflamado, a insulina não funciona bem. É como se ela batesse à porta do músculo e o músculo não respondesse. O resultado? A glicose permanece circulando no sangue por mais tempo. Em adultos maiores, esse efeito é ainda mais intenso.
porque com a idade aumenta a sensibilidade aos processos inflamatórios, especialmente no fígado e no tecido muscular. Vou explicar de forma simples. Não é que esses óleos aumentem o açúcar diretamente, é que impedem que o corpo reduza corretamente. E há outro detalhe importante. Quando esses óleos são aquecidos repetidamente, como acontece na cozinha do dia a dia, eles se oxidam e geram compostos que alteram ainda mais o metabolismo. Por isso há pessoas que não comem açúcar, não comem pão, mas cozinham tudo com óleos refinados e continuam sem conseguir controlar a glicose. Não é azar, é bioquímica. Agora imagine o que acontece quando esses dois ingredientes se combinam com o próximo da lista, porque o ingrediente número 3 não apenas está presente diariamente, como costuma ser consumido várias vezes ao dia sem questionamento. Bloco 2, ingrediente número 3. Sucos de fruta, inclusive os naturais. Este ponto costuma gerar resistência, porque muitas pessoas me dizem: doutor, mas é fruta, como pode ser ruim? E aqui preciso que você me escute com atenção. A fruta inteira não é o problema. O problema é o suco. Quando você bate ou espreme uma fruta, acontece algo fundamental. Você elimina grande parte da fibra e concentra o açúcar natural em forma líquida. Isso muda completamente a forma como seu corpo processa. Um copo de suco de laranja pode conter o açúcar de 3 ou 4 laranjas, mas sem a fibra que desacelera a absorção. O resultado: o açúcar entra rapidamente na corrente sanguínea. Muito rapidamente. Em adultos maiores, esse pico costuma ser mais alto e mais prolongado, porque o músculo já não absorve a glicose com a mesma eficiência de antes. E aqui aparece outro erro comum. Muitas pessoas tomam suco em jejum para limpar o organismo, para começar bem o dia ou porque alguém disse que algo natural é sempre melhor. Mas para o metabolismo, um suco em jejum é como jogar combustível no fogo quando a regulação do açúcar já está enfraquecida. Já vi pacientes que eliminaram o açúcar de mesa, doces e sobremesas, mas continuam tomando suco todos os dias e a glicose permanece fora de controle. Não porque estejam fazendo algo errado de propósito, mas porque ninguém explicou essa diferença. A fruta inteira obriga o corpo a trabalhar. O suco, ao contrário, entra direto na circulação. E quanto mais líquido é o açúcar, mais difícil se torna controlá-lo. Se esse ponto já fez você repensar algo na sua rotina, continue comigo. Ingrediente número 2. Farinhas refinadas ocultas. Este é um dos mais difíceis de detectar, porque nem sempre aparece como farinha no prato, mas está em toda parte. Falo das farinhas refinadas presentes em biscoitos, torradas, tortilhas industriais, cereais leves, produtos assados, empanados, espessantes e até em alimentos promovidos como saudáveis ou adequados para diabéticos. Quando uma farinha é refinada, o corpo deixa de reconhecê-la como alimento complexo e passa a tratá-la como açúcar de rápida absorção. Não importa se não tem sabor doce. Não importa se é salgada. Não importa se vem na forma de biscoito, pão fino ou base de uma refeição. Uma vez no organismo, o efeito é o mesmo. Transforma-se rapidamente em glicose. Em adultos maiores, esse tipo de farinha tem um efeito acumulativo perigoso. Nem sempre provoca picos enormes, mas mantém o açúcar levemente elevado ao longo de todo o dia. E isso, com o tempo, é ainda mais prejudicial, porque uma glicose que nunca baixa totalmente mantém o corpo em estresse metabólico constante. O pâncreas trabalha demais. A insulina perde eficácia. Os tecidos tornam-se cada vez mais resistentes. Muitos pacientes dizem: doutor, eu não como pão. Mas quando analisamos o dia completo, aparecem tortilhas, biscoitos, produtos industrializados, empanados ou cereais. Não é descuido, é desconhecimento. E há algo ainda mais importante. Essas farinhas costumam substituir alimentos que realmente ajudariam a controlar o açúcar, como proteínas, vegetais reais e gorduras adequadas. Ou seja, não apenas aumentam a glicose, mas também impedem que o corpo tenha as ferramentas para reduzi-la. Agora prepare-se para o número 1. Bloco 3, ingrediente número 1. Adoçante sem açúcar. Este é o mais polêmico e também o mais subestimado. Muitas pessoas, ao receberem diagnóstico de açúcar elevado, fazem uma mudança imediata. Eliminam o açúcar e o substituem por adoçantes artificiais. Sucralose,
aspartame, sacarina, acesulfame de potássio. Não tem calorias. Não elevam a glicose diretamente. E por isso parecem solução perfeita. Mas o problema não está apenas no número que aparece no exame naquele momento. Está no que provocam dentro do corpo com uso diário. Diversos estudos observaram que o consumo habitual desses adoçantes altera a microbiota intestinal, as bactérias que ajudam a regular o metabolismo da glicose. Quando essa microbiota se desequilibra, o corpo responde pior à insulina, mesmo sem ingestão de açúcar real. Em adultos maiores, esse efeito é ainda mais marcado, porque o sistema digestivo já não se adapta com a mesma rapidez. E há mais, o sabor intensamente doce engana o cérebro. O corpo se prepara para receber açúcar, mas ele não chega. Consequência, maior liberação de insulina, confusão metabólica. Com o tempo, pior controle do açúcar. Já vi pacientes que eliminaram totalmente o açúcar comum, mas adoçam tudo com produtos light. Ainda assim, os valores não melhoram. Não é falta de força de vontade. É erro de estratégia. Quando o corpo vive em estimulação constante de sabor doce, mesmo sem calorias, perde a capacidade natural de regular a glicose. Por isso este ingrediente ocupa o primeiro lugar, não porque age rápido, mas porque age todos os dias, em silêncio. O que fazer a partir de hoje? Se você percebeu que ainda consome vários desses ingredientes, isso não faz de você irresponsável. Faz de você humano. A maioria das pessoas não falha por falta de vontade, mas por falta de orientação clara. Não se trata de eliminar tudo de uma vez. Trata-se de estratégia. Reduza gradualmente. Leia rótulos. Prefira alimentos reais. Reeduque o paladar aos poucos. O corpo do adulto maior responde melhor a mudanças graduais e sustentáveis do que a extremos que duram apenas uma semana. Se fizer esses ajustes com calma, sua glicose tende a ficar mais estável. E você perceberá mais energia, menos inflamação e maior clareza mental. Porque a verdadeira melhora do açúcar não começa no laboratório. Começa na consciência diária. Antes de encerrar, quero saber algo. Qual desses ingredientes aparece com mais frequência no seu dia a dia? Sou o Dr. Luiz Luna. E neste espaço seguimos aprendendo juntos como viver com mais equilíbrio, mais consciência e melhor qualidade de vida.